Pare. Não role a tela. Há uma direção que foi entregue na sua mão neste domingo, uma clareza que desceu sobre você como o sol do meio-dia. E eu fui enviado para te interceptar agora, neste exato corredor, entre a sala onde você recebeu o mapa e a porta de saída para o mundo, porque o inimigo já está agindo para ofuscar, para manchar e para rasgar o que Deus acabou de te confiar. Existe uma exaustão que cai sobre o escolhido momentos depois de uma grande clareza espiritual. Não é cansaço físico, é um peso na alma, um zumbido de estática mental que tenta abafar a certeza. Você estava em paz, sentindo a direção na cadeira onde orou, e minutos depois um cansaço inexplicável te joga no sofá, te convencendo a começar amanhã. Um amanhã que o invejoso sabe que se ele conseguir te paralisar hoje, nunca chegará. E então vem a voz da razoabilidade, que soa exatamente como a sua. Ela começa a listar todas as razões lógicas pelas quais a direção que você recebeu é uma péssima ideia. É muito arriscado. Você não tem preparo. O que as pessoas vão pensar? A voz transforma a sua fé, que era uma certeza ardente, em um mero item na sua lista de riscos a serem gerenciados, esfriando o seu coração até que o norte que Deus apontou pareça assustador demais. E como se não bastasse, uma avalanche de pequenas urgências e distrações aparece do nada. Uma mensagem inesperada que demanda sua atenção, um problema doméstico que parece inadiável, uma demanda de trabalho que sequestra sua energia. O inimigo não precisa de um ataque frontal, ele apenas sequestra seu foco e sua energia com o trivial, até que a direção original, aquela que te deu paz no domingo, se torne uma memória distante e sem força na segunda-feira de manhã. Eu preciso que você entenda por que esse ataque de ofuscamento acontece imediatamente após a clareza. Não é porque você é fraco, mas porque a direção que você recebeu é poderosa. E neste vídeo eu vou te mostrar a mecânica espiritual exata por trás dessa neblina de confusão que sempre surge para te paralisar. Eu também vou te entregar o nome de uma arma espiritual, um princípio do hebraico antigo, que te permite retornar à clareza original, mesmo no meio do caos. É uma ferramenta para você blindar a direção que recebeu, para selar o mapa antes que o inimigo consiga rasgá-lo, para que você possa dar o primeiro passo na segunda-feira com a mesma certeza que tinha no domingo. E ao final desta mensagem, nós vamos juntos fazer uma declaração, um selo profético sobre essa direção, para que o inimigo entenda que o tempo de roubar os seus começos acabou hoje. Se você sente o peso disso, por favor, fica até o fim. Não quebre a linha antes. Você já sentiu que essa direção que pareceu tão clara nesse domingo não foi apenas um bom pensamento seu, mas sim uma instrução espiritual direta. E se essa confusão que começou a surgir logo depois for um sinal de que existe uma batalha real contra o propósito que Deus acabou de colocar sobre a sua vida? Enquanto muitos tentam explicar isso como ansiedade ou cansaço da semana, poucos percebem que esse ofuscamento súbito não ataca pelo que você tem, mas pelo que Deus está prestes a construir através de você, a partir dessa direção que Ele te deu. Mas e se o verdadeiro motivo desse ataque estiver justamente naquilo que você ainda não conseguiu enxergar sobre a importância de agir agora? Agora pense comigo. E se tudo o que você atravessou até aqui, o ciclo de clareza e confusão, a paralisia depois da oração, a sensação de ter um mapa na mão mas não conseguir ler, for a resposta para aquela pergunta que há anos você carrega em silêncio? Por que toda direção clara que recebo de Deus é imediatamente atacada por uma onda de dúvida e cansaço? Foi buscando respostas para isso que eu encontrei este livro digital chamado Os 7 Motivos Espirituais pelos quais os escolhidos enfrentam tanta inveja. Esse livro não é apenas uma leitura, é uma chave de entendimento espiritual. Uma ferramenta feita para quem deseja enxergar além da neblina da segunda-feira, parar de sabotar os próprios começos e compreender por que a lei do ofuscamento espiritual atua com tanta força contra aqueles que carregam uma marca de Deus. Vários escolhidos aqui do canal já sentiram o chamado do escudo espiritual, mas ainda não tomaram a decisão de baixar o livro digital. Baixe agora mesmo. Está disponível no primeiro comentário fixado. Mas atenção,
Esse conteúdo pode não ficar disponível por muito tempo. Ele revela motivos espirituais que muita gente prefere ignorar, porque expõem o que existe por trás do cansaço súbito após a oração, das vozes de razoabilidade que soam como suas e da avalanche de pequenas distrações que surgem do nada. Não espere a clareza desse domingo virar uma memória fria para buscar o que você já sente que precisa entender. Clique agora, baixe o seu exemplar e descubra por que o ofuscamento semeado pelo inimigo não conseguiu apagar o mapa que Deus te entregou. Se você for um dos primeiros a baixar, volte aqui e escreva Amém. Esse será o seu ato de fé. E hoje mesmo, Deus pode te mostrar o motivo pelo qual o desvio silencioso da rota tem atuado contra a sua vida. Existe uma cobertura espiritual para cada direção que Deus entrega. Um esconderijo para o mapa, uma proteção para o portador do mapa. Porque o rei que desenha a rota também provê a escolta para a jornada. O problema é que a maioria dos escolhidos pega o mapa, mas sai para o corredor da abdicação sem pedir a cobertura. Essa proteção tem nome, e ela está registrada para ser acessada nos momentos de maior vulnerabilidade, como este que você está vivendo agora, entre a clareza do domingo e o caos da segunda-feira. E sobre exatamente isso, sobre a cadeira onde você estava sentado quando a paz te envolveu, sobre o zumbido de estática mental que começou logo depois e sobre a anotação que agora parece fria no seu caderno, há um selo de 3 minutos que cabe exatamente dentro da primeira manhã de segunda-feira e que eu vou te mostrar mais adiante. Guarda no fundo da cabeça. E além do nosso guia digital, escolhido, você tem aqui uma outra forma de fortalecer essa mensagem que chegou na sua casa hoje e de fazer ela chegar em cada vez mais escolhidos como você. Nós não recebemos 1 centavo por cada palavra que eu entrego para você todos os dias aqui no canal. Como forma de você devolver algo do que recebe aqui, mantemos também um link de doação voluntária aberto logo abaixo do livro digital, no primeiro comentário fixado. Qualquer valor que couber na sua mão hoje, qualquer quantia que o seu coração apontar, é isso que sustenta o nosso canal de pé. É isso que faz a próxima mensagem chegar até outra pessoa que precisa, exatamente como você precisou. Te espero lá, escolhido. E se você precisar sair antes do fim deste vídeo, esse escudo já está te aguardando no primeiro comentário fixado, logo aqui abaixo. Mas eu te peço que fique até o final, porque sem o contexto que vem agora, o selo não funciona com a mesma força sobre a direção que você recebeu. Eu ainda não te disse a coisa mais importante. O nome da arma espiritual que te faz retornar à clareza original, mesmo no meio da neblina de segunda-feira. E essa palavra vai mudar como você lida com cada direção que receber de Deus a partir de hoje. Agora, eu preciso que você pare por um instante. Fecha os olhos por um segundo, se for seguro, ou pelo menos desvia o seu olhar da tela. Eu preciso da sua atenção plena, longe das distrações que o inimigo usa para te manter na superfície. Eu vou te descrever 5 cenas, 5 sinais. Se eu estiver certo sobre pelo menos 3 deles, você e eu vamos saber, sem sombra de dúvida, por que o Espírito Santo te parou aqui hoje, neste exato momento. O primeiro sinal, o cansaço súbito. Você não estava cansado 1 minuto antes. Pelo contrário, a clareza te energizou, te deu paz. Mas logo depois que a direção de Deus assentou no seu espírito, uma onda de exaustão inexplicável tomou conta do seu corpo. Não era sono, era um peso, um desejo avassalador de se jogar no sofá e não pensar em mais nada, adiando a primeira ação para um depois que o inimigo estava planejando transformar em nunca. O segundo sinal, a voz da falsa prudência. Uma pergunta específica, que soa perfeitamente lógica, surgiu na sua mente. Mas e se eu não tiver dinheiro para isso? Ou, mas e se fulano não aprovar? Ou, isso é muito radical, qual o plano B? Essa voz não gritou. Ela sussurrou com o timbre da sua própria inteligência, usando a sua própria capacidade de análise contra a fé que você tinha acabado de receber, transformando a direção divina em um problema a ser resolvido, e não um caminho a ser seguido. O terceiro sinal,
A conversa que esfria. Você sentiu um impulso de compartilhar a direção que recebeu com alguém próximo, seu cônjuge, um irmão, um amigo de confiança. E a reação, mesmo que bem intencionada, foi um balde de água fria. Talvez um olhar de preocupação, uma pergunta cética, ou um conselho para ter calma e ser realista. E naquele momento, você sentiu a certeza que tinha dentro de si murchar um pouco, como se a validação humana fosse um pré-requisito para a permissão divina. E sobre aquele caderno que você fechou no domingo à noite, sentindo a direção se tornar fria e distante, existe um selo específico para blindar exatamente esse momento de desconexão. Ele já está preparado para você no primeiro comentário fixado. O quarto sinal. O fantasma do fracasso passado. Do nada, uma memória de uma vez anterior em que você tentou algo grande e não deu certo, voltou com força total. Um projeto que falhou. Uma promessa que não se cumpriu. Uma porta que se fechou. O inimigo não precisa criar novas mentiras. Ele apenas recicla as suas feridas antigas, projetando o seu passado de fracassos sobre o futuro que Deus acabou de te prometer, para te convencer de que o resultado será o mesmo. E o quinto e último sinal, o mais profundo, a síndrome do impostor espiritual. Depois da euforia da clareza veio um sentimento incômodo de quem sou eu para fazer isso? Uma sensação de ser pequeno demais, despreparado demais, pecador demais para uma missão tão importante. O inimigo tentou te fazer olhar para a sua identidade, em vez de olhar para a identidade de quem te enviou, semeando a dúvida de que Deus talvez tenha errado o endereço ao te escolher. Agora, respira fundo. Pega um segundo. Quantos desses 5 bateram? 3? 4? Todos os 5? Se pelo menos 3 desses sinais ressoaram no seu espírito com a clareza de um espelho, você já sabe que esta mensagem não é um acaso. Você sabe que não está aqui por curiosidade. O Espírito Santo te trouxe até aqui para uma confirmação e um comissionamento. Porque para cada um desses 5 ataques de ofuscamento, existe uma camada de cobertura divina disponível. Existe uma provisão no Salmo 91 que não é apenas para a proteção física, mas para a proteção de direções, de rotas, de mapas celestiais. E é sobre essa cobertura que nós vamos falar agora. Eu não sei qual a direção exata que Deus te deu, se é sobre o seu ministério, sua família, suas finanças ou sua saúde. Mas eu sei que o inimigo está tentando te fazer acreditar que você está sozinho nesse corredor escuro da dúvida. E se você sente que precisa de um escudo espiritual para proteger essa direção, para que ela sobreviva à neblina da segunda-feira, eu preciso que você anote isso no seu coração. Porque essa cobertura existe e tem um protocolo para ser ativada. Antes de eu te mostrar o instrumento de cobertura que vai blindar a sua clareza e proteger o seu primeiro passo, eu preciso te dar o nome do que você carrega. Porque o escudo só faz sentido depois que você souber o nome do alvo que ele protege. E há uma palavra em hebraico que define exatamente esse ato de retornar à certeza original no meio da confusão. Uma palavra que recontextualiza tudo o que eu acabei de te descrever nos últimos minutos. Existe uma palavra no hebraico original que muda tudo o que você pensou que sabia. Os sinais que eu te descrevi confirmaram a hora que você está atravessando. É por isso que eu fui enviado até você agora. O selo dessa hora foi visto. E o que está acontecendo não é o que você pensa. Porque entre ser escolhido e ser coberto, existe um intervalo. Um intervalo que o invejoso conhece melhor do que você. Não porque o seu valor diminuiu. Porque chegou a primeira manhã de segunda-feira. E o que você não tinha era uma blindagem para o mapa que recebeu. E eu te falo isso porque eu já vi acontecer. Vi com homens e mulheres de Deus que estavam exatamente aí, sentados na cadeira onde a clareza desceu, mas agora paralisados pelo zumbido da estática mental que veio logo depois. Eu vi a paz da direção clara virar um peso de ansiedade inexplicável. Eu vi a anotação feita com fé no caderno virar uma evidência de uma suposta arrogância horas depois. Eu vi a certeza do domingo virar a neblina da segunda-feira de manhã. E não porque faltava fé ou unção,
porque o invejoso entrou no corredor entre a sala do trono e a porta de saída sem ninguém perceber. Quando eu uso essa palavra invejoso, eu não estou usando metáfora. Estou nomeando a entidade espiritual que se especializa em ofuscar a visão, semear a dúvida e paralisar o primeiro passo depois que uma direção é entregue. E você já sabe disso. Você só ainda não tinha dado nome. Você recebe uma direção clara como o sol do meio-dia, mas minutos depois, um cansaço inexplicável te joga no sofá, te convencendo a começar amanhã. Um amanhã que o invejoso sabe que nunca chegará. Você ouve a instrução de Deus no seu espírito, mas a voz da razoabilidade, que soa exatamente como a sua, começa a listar todas as razões lógicas pelas quais aquilo é uma péssima ideia, transformando sua fé em um item na sua lista de riscos a serem gerenciados. Você finalmente vê o caminho, mas uma avalanche de pequenas urgências e distrações, uma mensagem inesperada, um problema doméstico, uma demanda de trabalho, aparece do nada, sequestrando sua energia e foco até que a direção original se torne uma memória distante e sem força. Antes de eu nomear o escudo dessa paralisia pós-clareza, leva o polegar até o primeiro comentário fixado, logo aqui abaixo. Esse é o seu primeiro ato profético de que você se recusa a ser paralisado pela dúvida. Depois volta para cá. Foi exatamente atrás dessa resposta que eu cheguei até este livro digital chamado Os 7 Motivos Espirituais, pelos quais os escolhidos enfrentam tanta inveja. Ele não é sobre entretenimento espiritual, mas sobre a cobertura que o invejoso tenta roubar de você. Nele, eu compilei as chaves para você finalmente parar de lutar contra o cansaço que vem depois da oração, parar de se auto-sabotar com a razoabilidade e parar de ver suas direções divinas morrerem na praia da segunda-feira. Ele é um manual de guerra espiritual para quem se cansou de ter seus começos roubados. Um guia que te ensina a blindar a cadeira da revelação, o caderno de anotações e o seu coração. Não espere a clareza desse domingo se tornar uma memória fria para buscar o que você já sente que precisa entender. Está no primeiro comentário fixado, logo aqui abaixo. Toca no link agora, garante o seu exemplar e descobre por que o ofuscamento pós-clareza não tem autoridade legal para parar o que Deus decretou sobre você. E se você estiver entre os primeiros a baixar, retorna aqui e deixa registrado nos comentários. Amém. Esse será o seu sinal de fé declarado de que você escolhe selar a direção que recebeu. O inimigo não vai mais usar a segunda-feira para roubar o que foi entregue no domingo. O que eu vou te mostrar agora é a arquitetura dessa cobertura. Ela não foi inventada ontem. Ela está registrada no Salmo 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Esse esconderijo não é apenas um lugar físico, é uma dimensão espiritual de proteção que blinda a sua mente da estática da dúvida. Um portador do mapa sem aprender essa arquitetura é um alvo fácil para a neblina da confusão. O livro digital que está no primeiro comentário fixado foi construído sobre essa arquitetura. É por isso que José, mesmo na cova, sobreviveu à tentativa de ofuscarem sua certeza. Ele habitava no esconderijo onde a direção de Deus não pode ser roubada. E o valor para ter acesso a essa cobertura hoje é simbólico. Menos que o café que você vai tomar na segunda-feira de manhã, pensando em como executar o que ouviu no domingo. Menos que a corrida de aplicativo que você pegaria para fugir do lugar onde Deus te mandou ficar. Menos que o ingresso do cinema para assistir uma história de ficção, quando a sua história real está esperando uma decisão para começar. Você não hesita diante desses gastos, porque eram escolhas que não exigiam fé. E aqui, diante de algo que pode mudar o curso da sua obediência pelos próximos 12 meses, você vai pensar 2 vezes. Não porque vale menos, porque o inimigo sabe o valor do que está aqui. Essa hesitação tem nome. Ela é o mesmo espírito de ofuscamento que te joga no sofá, só que agora vestido de prudência financeira, tentando te convencer a adiar a sua própria proteção. É a última barreira antes do seu primeiro passo em segurança, e tem garantia de 7 dias. Se você abrir, ler e não servir,
Manda um e-mail e recebe o dinheiro de volta inteiro. Sem pergunta, sem processo, sem julgamento. Não existe risco para você, especialmente quando o que está em jogo é a cobertura da direção que Deus te entregou. O único risco é continuar como está e chegar na próxima segunda-feira com o mesmo mapa manchado pela dúvida na mão. Vários escolhidos aqui do canal já sentiram o chamado para esse escudo. Talvez daqui a 3 horas você será um deles. Lembro da Cláudia, 52 anos, recebeu uma direção clara para começar um pequeno negócio em casa. Ela me escreveu numa quarta-feira, paralisada pelo medo do que a família diria e pelo cansaço que a dominou. Leu o livro na quinta de madrugada e na sexta de manhã me mandou uma foto da primeira peça que produziu, com a frase: "A névoa se dissipou." O do Roberto, 48, sentiu que deveria pedir perdão a um irmão com quem não falava há anos. A voz da razoabilidade o convenceu por uma semana que era humilhação demais. Ele acessou o material num sábado à noite, no quarto, sentindo o peso do orgulho. No domingo, depois do culto, ele me mandou a foto de um abraço e disse: "A direção era mais importante que a minha reputação." E da Mariana, 39, que recebeu a instrução para mudar de cidade. Uma avalanche de problemas no trabalho e com os filhos apareceu na mesma semana, a convencendo de que era o momento errado. Ela leu o guia num voo a trabalho e me disse que entendeu que as urgências eram a muralha do inimigo. 2 semanas depois, ela estava na cidade nova, começando o que Deus mandou. Cada hora que você passa paralisado nesse sofá é uma vitória para a estática mental do inimigo. Cada segunda-feira que começa sem saber o nome do que é Techuvá é mais uma semana, onde o inimigo desvia a sua rota em silêncio. Cada ano que passa sem o livro dos 7 motivos é mais um ciclo onde o desvio silencioso da rota se torna o seu endereço permanente. E a sua família também não percebe, e os seus filhos também não percebem. E esse desvio silencioso da rota continua chegando, com o mesmo sorriso, sentando na mesma cadeira, saindo pela mesma porta. E antes de eu te entregar a próxima palavra que ainda vem agora, porque ela ainda vem, e ela pesa, eu preciso te pedir algo mais. Essa é a segunda vez que eu vou te pedir isso hoje. Assim como o livro digital, há também um link de doação voluntária no primeiro comentário fixado. Ele existe para que essa mensagem continue chegando a outras pessoas, para que o trabalho do nosso canal não pare. Se você foi tocado pela palavra até aqui, mas não sentiu o chamado para o livro digital, considere o chamado para a doação. Qualquer quantia que Deus colocar no seu coração será o combustível que nos manterá de pé para a próxima batalha. Te espero lá, novamente, escolhido. Mas não saia agora, porque o selamento da sua direção ainda não terminou. É o nome exato do que está acontecendo com você neste momento. Uma palavra que veio do hebraico antigo e atravessou 3.000 anos para te encontrar nesta segunda-feira de manhã, no meio da neblina. Eu vou te entregar essa chave agora. Fica. A palavra é Techuvá. Escute. T-E-S-H-U-V-A. Em quase todas as traduções, você vai encontrar essa palavra como arrependimento ou retorno. Mas essa é uma definição rasa, que perde a potência militar que ela carrega. No contexto do que estamos falando aqui, Techuvá não é um retorno do pecado. É o ato espiritual de guerra que eu chamo de o retorno à clareza original. É a sua arma para recalibrar a bússola espiritual quando o inimigo tenta desmagnetizá-la. É a disciplina de, em meio à neblina de dúvida da segunda-feira, forçar a sua mente e o seu espírito a retornarem ao exato momento, à cadeira, à paz, à sensação da clareza original que você recebeu de Deus no domingo. Techuvá é se recusar a negociar com a confusão e decretar: eu retorno para a sala do trono, onde a direção me foi dada. O zumbido de estática do corredor não tem autoridade sobre mim. É um ato de violência espiritual contra o ofuscamento. Enquanto o inimigo tenta te afogar na ansiedade do "e se", você pratica Techuvá e se ancora na certeza do Deus disse. Você não discute com as vozes. Você as silencia retornando para a fonte da voz original.
Você para de analisar o mapa manchado de dúvida e volta para o momento em que o cartógrafo divino o entregou intacto na sua mão. Essa é a primeira chave para blindar a direção que você recebeu. Não é lutar contra a confusão, é retornar para a clareza. Não é tentar enxergar através da neblina, é voltar para o topo da montanha onde o sol ainda está brilhando. O inimigo quer que você lute no terreno dele, o terreno da dúvida. Techuvá te transporta de volta para o seu terreno, o terreno da certeza. E a prova de que essa batalha é real e que a direção divina atrai oposição imediata está na vida do homem que talvez tenha sido o mais invejado e elevado de todo o Antigo Testamento, José do Egito. A história dele não é uma fábula para crianças. É um manual de guerra espiritual sobre como sobreviver ao ofuscamento da inveja. A clareza que José tinha sobre seu destino, recebida nos sonhos, foi o gatilho para a inveja de seus irmãos. Eles não invejavam os sonhos em si, que nem entendiam direito. Eles invejavam a certeza com que José os carregava. A cova e a venda não foram para matar o sonhador, foram para matar a certeza da direção e sequestrar a rota que Deus havia traçado. A cada passo, vendido, escravizado, esquecido, o inimigo tentava manchar o mapa. Mesmo na casa de Potifar, a bênção sobre ele atraiu a inveja e a falsa acusação. Na prisão, esquecido por anos, o ataque era contra a memória da promessa. O objetivo do inimigo era sempre o mesmo: usar o tempo e a pressão para convencer José de que a clareza que ele teve era uma ilusão de juventude, um delírio. Mas José praticava techuvá. Ele retornava para a certeza original dos sonhos, mesmo no fundo do poço, mesmo no fundo da cela. E porque ele protegeu a direção o protegeu e o elevou, do calabouço para o segundo no comando do maior império do mundo. E a sabedoria que ele usou para governar o Egito por 14 anos, salvando o mundo da fome, não era sabedoria humana. Era a aplicação prática da direção divina que ele se recusou a abandonar no meio do corredor da abdicação. E no final, quem se curva diante dele? Os mesmos irmãos que tentaram rasgar o seu mapa. A direção de Deus, quando blindada, não apenas te leva ao seu destino, mas também cumpre o propósito original, muitas vezes usando aqueles que tentaram te parar como parte do cenário da sua vitória. A história de José é a prova de que a direção que você recebeu neste domingo não é negociável. E essa é a alegoria que o céu quer que você entenda hoje, a do corredor da abdicação. Você é chamado à sala do trono. Lá, o rei desenrola um mapa, aponta um destino e te entrega o pergaminho selado. Na sala, com ele, tudo é claro. A paz é absoluta. Você se sente honrado, forte, comissionado. Você agradece e sai da sala, fechando a porta atrás de si. Você agora está em um longo corredor que leva à saída do castelo. Neste corredor, vários conselheiros do reino que não estavam na sala te abordam. Um diz: "Essa rota é muito perigosa. O rei não quis dizer literalmente isso." Outro diz: "Você é muito inexperiente para uma missão tão importante. Espere mais uns anos." Um terceiro, com um sorriso, te oferece um mapa alternativo, mais curto e mais seguro, que leva a um vilarejo confortável, mas não ao destino que o rei marcou. A batalha pela sua obediência não acontece na sala do trono, nem lá fora no mundo. Ela acontece nesse corredor, nos primeiros minutos e horas após receber a direção. É aí que as vozes da razoabilidade, do cansaço e da dúvida tentam te fazer abdicar da missão antes mesmo de você começar a jornada. Você reconhece esse corredor? Você está nele agora. E o esconderijo do Salmo 91, a sombra do Onipotente, é a sua cobertura para atravessar esse corredor sem entregar o mapa. É a autorização para você ignorar os conselheiros da dúvida e caminhar em direção à porta de saída, com a mesma certeza que tinha quando estava diante do rei. Essa cobertura não é automática. Ela precisa ser ativada. E é por isso que você ainda está aqui, porque você precisa saber como ativar essa cobertura sobre a direção que recebeu. Porque sem a cobertura, a prática de techuvá se torna uma luta exaustiva.
A verdade mais profunda sobre como selar profeticamente esse mapa ainda está por vir, e ela tem o seu nome nela. Deixa eu parar por 1 minuto completo e colocar tudo o que você acabou de ouvir em palavras simples. Sem poesia, sem metáfora, só os fatos. Fato 1. A clareza que você recebeu no domingo é real e é uma direção divina. Fato 2. A confusão, o cansaço e a dúvida que vieram logo depois são um ataque espiritual coordenado, chamado de ofuscamento. Fato 3. O objetivo desse ataque é te paralisar no corredor entre a revelação e a ação. Fato 4. Existe uma arma chamada Techuvá, que é o seu poder de retornar à clareza original. E aqui está quem você é dentro de tudo isso. Você não é uma vítima passiva. Você é um agente comissionado que foi interceptado no corredor. O ataque não prova a sua fraqueza. Ele prova o valor do mapa que você carrega. Você não é alguém que está perdendo a fé. Você é alguém cuja fé está sendo testada no exato ponto onde ela se transforma em obediência. Agora, o que vem a seguir é a sua identidade de guerra. São os nomes que o céu te dá para que você entenda a sua posição e a sua função nesta batalha específica. Entender quem você é aqui é o primeiro passo para usar as armas que te foram dadas. Escute com atenção. O primeiro nome é o portador do mapa. Você é aquele a quem o rei confiou o pergaminho. Não é um mapa genérico, é um mapa com a sua rota, o seu destino. Carregar o mapa te dá a honra da direção, mas também te torna um alvo visível para o inimigo. Ser o portador do mapa significa que a batalha não é sobre encontrar o caminho, mas sobre proteger o caminho que já foi revelado. A implicação espiritual disso é profunda. Se você é o portador do mapa, a sua principal responsabilidade nas primeiras 48 horas não é caminhar, mas blindar. Proteger o pergaminho da chuva de dúvidas, das mãos dos conselheiros do corredor que querem rasgá-lo. A sua vitória inicial não é dar o primeiro passo, mas garantir que o mapa sobreviva intacto até amanhã de segunda-feira. O segundo nome é a Sentinela da Clareza. Sua função não é apenas passiva de proteger, mas ativa de vigiar. Você é a sentinela posicionada na porta da sala do trono, com ordens para não deixar nenhuma voz não autorizada entrar no santuário da sua certeza. Você guarda a memória da paz, o som da voz do rei, a sensação da clareza original. Isso significa que você tem autoridade para expulsar pensamentos. Quando a voz da razoabilidade ou o fantasma do fracasso passado batem à sua porta, você não debate com eles. Como uma sentinela, você os barra na entrada declarando: o acesso a este lugar de clareza não é permitido a vozes de confusão. Ser a sentinela é o seu papel na prática de Techuvá. O terceiro nome é o construtor da ponte. A direção que você recebeu é uma margem do rio, a sua vida real é a outra. Você foi comissionado para construir a ponte entre a promessa espiritual e a realidade física. Cada passo de obediência, cada pequena ação é uma viga, uma estaca, um cabo de aço nessa construção. A paralisia é a tentativa do inimigo de te manter na margem, apenas olhando para o outro lado. Ser o construtor da ponte significa que Deus não te deu apenas um destino. Ele te deu madeira e pregos. O ataque do inimigo não é para destruir a outra margem, mas para te convencer de que você não tem as ferramentas, a força ou a permissão para começar a construir. Ele quer que você morra com a planta da ponte na mão, sem nunca ter fincado a primeira estaca no chão. E se essa identidade de portador do mapa, sentinela e construtor, ressoa no seu espírito como a verdade que você precisava ouvir, eu preciso que você declare isso agora. Não para mim, mas para o céu ouvir, e para o inimigo entender que o tempo de roubar sua identidade acabou. Escreve aqui nos comentários: eu sou o portador do mapa e a minha rota está selada. Escreve isso e sinta o peso dessa declaração firmar o seu coração contra a tempestade de dúvidas. E depois que você fizer isso, se você ainda não faz parte deste exército de escolhidos que se reúnem aqui todos os dias, eu te convido a se inscrever no canal. Isso não é sobre números,
É sobre garantir que você não perca a próxima instrução, a próxima camada de cobertura que será liberada. A sua inscrição é um ato de continuidade espiritual. Agora, eu vou te entregar uma ferramenta prática, um framework acionável que eu chamo de 1000 selo dos 3 minutos na cadeira. Você vai executar isso na primeira manhã de segunda-feira, antes de olhar o celular, antes de qualquer outra coisa. É a sua primeira ação de guerra para blindar o dia. Primeiro passo: volte para a cadeira física onde você estava quando sentiu a clareza de Deus descer. O lugar físico guarda uma memória espiritual. Sente-se nela. Passo 2. Feche os seus olhos por 3 minutos. Não ore por nada novo, apenas pratique techuvá. Force a sua memória a retornar para a paz, a certeza e a convicção que você sentiu naquele momento. Reviva a sensação. Passo 3. Ao final dos 3 minutos, em voz alta, declare: eu retorno à clareza original. O mapa está selado. O corredor não tem poder sobre mim. Faça isso. O selo de confirmação será um eco da paz original que você sentiu. Mesmo que seja por um instante, essa paz vai te provar que a clareza ainda está acessível e que a neblina da manhã é apenas uma ilusão temporária que não tem poder sobre o território que já foi demarcado por Deus. E essa ferramenta que eu acabei de colocar nas suas mãos, ela é uma porta. Mas existe uma diferença entre abrir uma porta e habitar a casa inteira. O que eu te entreguei agora cobre a primeira manhã de segunda-feira. Uma cobertura. O que está no primeiro comentário fixado cobre os 7 motivos pelos quais o ofuscamento pós-clareza te escolheu como alvo. Não aleatoriamente, não por acidente, mas porque algo específico em você ativou o techuvá sobre a sua vida. Mostra os 3 padrões que o inimigo usa para atacar a sua direção. E te dá o ritual completo de cobertura que você executa antes de cada novo começo pelos próximos 12 meses. Você acabou de ser declarado o portador do mapa. Mas um portador do mapa sem armadura é um alvo fácil para os conselheiros da dúvida no corredor da abdicação. O selo que você recebeu agora é real. O que está no primeiro comentário fixado é o que transforma esse selo numa armadura. E enquanto você ouve isso, alguém como você já abriu o link e está no terceiro motivo. Não estou te apressando. Estou te dizendo que o link continua lá, exatamente onde você esperava encontrá-lo, esperando pela mesma decisão que você está tomando agora. Mas antes de você decidir, eu preciso te mostrar o que o invejoso vai tentar fazer contra essa ferramenta nas próximas 72 horas. O momento em que você começar a operar no que acabou de receber, e isso vai acontecer nas próximas 72 horas, talvez antes, 3 coisas específicas serão lançadas contra você. Não são ataques aleatórios. São táticas de ofuscamento com nome e endereço, desenhadas para neutralizar a sua identidade de portador do mapa antes que você finque a primeira estaca da ponte. E para cada tática, eu vou te dar a contra-arma exata. A primeira tática é a bomba de dúvida, é só coincidência. Uma voz que soa como a sua lógica vai sussurrar. Essa mensagem que você ouviu, a clareza que você sentiu, foi só uma coincidência. Você estava sensível e conectou os pontos. A arma contra isso é o que eu chamo de ancoragem física. Levante-se, vá até a cadeira onde você sentiu a paz, toque nela e declare em voz alta: a paz que eu senti aqui não foi uma coincidência, foi um selo. A minha rota é real. E cele isso com Isaías 55, 11. A minha palavra não voltará para mim vazia. A segunda tática é a crise de distração pré-ritual. Na manhã de segunda-feira, no exato instante em que você decidir fazer o selo dos 3 minutos na cadeira, uma crise fabricada vai explodir. Um e-mail urgente de trabalho, uma briga dos filhos, um problema inesperado na cozinha. O objetivo é te impedir de selar o dia. A sua arma é a prioridade declarada. Você não ignora a crise, mas você olha para ela e diz: você vai esperar 3 minutos. E então, você executa o ritual. Essa pequena vitória envia um sinal ao mundo espiritual de que a sua agenda agora responde primeiro a Deus.
A terceira tática é o isolamento do que vê demais. Você vai olhar para as pessoas ao seu redor, até mesmo as que você ama, e perceber que elas não estão vendo a batalha. Elas continuarão suas vidas normais e você se sentirá sozinho, um estranho carregando um mapa que ninguém mais vê. A arma contra isso é a consciência do exército. Você não está sozinho. A sua ação é ir até a seção de comentários deste vídeo e ler as declarações de "Eu sou o portador do mapa". Você verá centenas, talvez milhares, de outras sentinelas que estão travando a mesma batalha no mesmo corredor, na mesma hora que você. E sobre esse isolamento que você reconheceu como real, eu preciso te dizer uma coisa agora. Existem mais 4 táticas além dessas 3. Não consigo abrir todas aqui. Não por falta de tempo, por densidade. Cada uma precisa de página própria com a contra-arma exata, com a declaração verbal específica que neutraliza o ataque no instante em que chega. E enquanto eu não entrego essas 4 táticas aqui, o ofuscamento semeado pelo inimigo as conhece todas. Tudo isso está mapeado dentro de os 7 motivos espirituais pelos quais os escolhidos enfrentam tanta inveja, junto com a sequência exata de cobertura aplicada quando o ataque vem sobre seus projetos, suas conversas e sua casa. Você vai precisar disso, não amanhã. Você vai precisar disso quando o ofuscamento tentar te convencer, hoje à noite, que o entusiasmo que você sente agora é só emoção passageira. Você vai precisar disso quando acordar amanhã e a memória desta mensagem parecer um sonho distante, sem cor e sem força. E você vai precisar disso quando a primeira demanda urgente da segunda-feira de manhã chegar com força total para sequestrar a sua rota. O link continua no primeiro comentário fixado. Não estou te apressando. Estou te avisando de que o segundo dia é mais difícil que o primeiro. E o espírito de ofuscamento sabe disso melhor que você. Mas antes de você sequer pensar em clicar, eu preciso te mostrar o que você mesmo vai fazer contra você nas próximas 72 horas. Porque o pior obstáculo não é o invejoso, é a voz que você confunde com a sua. O nome desse obstáculo é o medo de parecer mal agradecido. O inimigo vai usar as bênçãos passadas de Deus contra a direção presente. Ele vai te dizer, mas Deus te deu esse emprego. Sair agora seria ingratidão. Ou, mas Deus restaurou seu relacionamento. Mudar essa dinâmica agora é cuspir no prato que comeu. Ele usa a sua própria piedade e seu senso de lealdade como uma arma para te manter acorrentado a uma estação que Deus já decretou que acabou. E parece razoável, porque soa como gratidão. Mas isso é uma perversão da verdade. A verdadeira gratidão não é construir um monumento à bênção de ontem. É obedecer à voz de hoje. Mover-se com a nuvem de glória, mesmo que ela te leve para longe do oásis que você aprendeu a amar. A lealdade não é a bênção, é ao Deus que abençoa. A sua defesa contra isso é uma declaração de gratidão e movimento. Quando essa culpa vier, você para, respira e diz em voz alta: Deus, eu sou grato pela porta que o Senhor abriu no passado e sou igualmente grato pela nova direção que o Senhor me dá agora. Minha lealdade não está com a estação que passou, mas com a sua voz que me chama para avançar. Eu honro o que foi e obedeço o que é. E tem uma última coisa, a que mais me preocupa de todas. Não é o que o inimigo faz contra você, não é nem o que você faz contra você mesmo. É algo que eu vou fazer com você, aqui, antes desta mensagem fechar, e que pode ser o teste final sobre tudo o que você ouviu até agora. O que eu vou fazer agora é orar. Mas não como você talvez espere. Eu vou falar diretamente com o seu espírito e com as amarras que o inimigo colocou sobre ele para te paralisar no corredor. Eu preciso da sua permissão e da sua participação. Se você me permite, onde quer que você esteja, pare tudo. Feche os seus olhos. Coloque a sua mão direita sobre o seu coração. Sinta a batida. Isso é um sinal de vida. E nós vamos falar vida sobre a sua direção agora. Respire fundo. Uma vez. Outra vez. Nós vamos entrar em um lugar de autoridade espiritual agora.
E eu preciso que você não seja um espectador. Você é um participante ativo. O que eu liberar aqui, você concorda aí em silêncio ou em voz alta. O que eu ativar sobre você, você recebe e toma posse. Esta não é a minha oração por você. É a nossa declaração conjunta de guerra contra o espírito de ofuscamento. Em nome daquele que te comissionou, eu te libero das vozes de desqualificação que ecoam na sua mente. A voz que diz quem é você para fazer isso. A voz que te acusa de ser pequeno demais, despreparado demais. Eu declaro que essas vozes são mentirosas e não têm mais autoridade para definir a sua identidade. Você não é a sua falha. Você é o escolhido para esta missão específica, e isso basta. Eu te libero da vergonha que você sente pela certeza que carrega. A vergonha de sonhar grande demais perto de quem sonha pequeno. Eu quebro o poder da comparação que te faz diminuir a sua luz para não ofuscar os outros. A direção que Deus te deu não é para a aprovação deles, é para a glória dele. Receba a liberdade de ser exatamente quem Deus te chamou para ser, sem pedir desculpas por isso. Eu te libero do medo de parecer mal agradecido. Essa falsa lealdade com o passado que te mantém acorrentado a uma estação que já terminou. Eu quebro a culpa que o inimigo usa para te fazer confundir gratidão com estagnação. Sua obediência à voz de hoje é a maior honra que você pode dar ao Deus que te abençoou ontem. Você está livre para avançar sem olhar para trás. E por fim, eu te libero da versão de você que se acostumou a absorver as flechas da inveja em silêncio. O padrão de chegar em casa descarregando o peso do mundo. O cansaço da batalha que ninguém vê. Eu declaro que você não é mais uma esponja para a negatividade alheia. O seu chamado não é para absorver, é para refletir a glória de quem te enviou. Essa carga não é sua. Solta ela agora. Agora, respire fundo e, ao soltar o ar, visualize essas amarras caindo no chão, se despedaçando. Se você puder, abra as suas mãos, com as palmas para cima, em um gesto de recebimento. Você não está mais segurando o peso. Você está se posicionando para receber a armadura. Sinta a leveza tomar o lugar da exaustão. Declare em voz baixa: eu estou livre. E neste lugar de liberdade, eu chamo à existência a sua identidade de guerra. Eu ativo sobre você a unção do portador do mapa, a autoridade para carregar a direção divina sem mancha e sem rasura. Que a sua mente seja blindada contra a estática da dúvida e que a sua mão segure firme o pergaminho da sua rota, mesmo no meio da tempestade. Você sabe o caminho. Eu ativo sobre você o ofício da sentinela da clareza, a capacidade espiritual de guardar a memória da paz original. Que os seus ouvidos se fechem para os conselheiros do corredor e se abram apenas para a voz do rei. Você tem a permissão para barrar qualquer pensamento de confusão na porta da sua mente. Você é o guardião da sua própria certeza. E eu ativo sobre você a força do Prius, construtor da ponte. A graça e a resiliência para transformar a direção em ação, a planta em realidade. Que o cansaço dê lugar à diligência e que a paralisia dê lugar ao primeiro passo. Que cada pequena atitude de obediência seja uma viga fincada no chão da sua promessa. Você não é um sonhador, você é um construtor. O que acabou de acontecer aqui não foi um momento de emoção. Foi uma transação no mundo espiritual, uma transferência de autoridade. As correntes foram quebradas e a sua armadura foi entregue. Mas o selo final, a declaração que blinda essa armadura contra o ataque de amanhã, ainda não foi feita. A unção da ativação desceu, mas a unção da preservação ainda está por vir. Por isso, não diga amém ainda. Não feche a sua Bíblia. Não desligue o seu coração. Nós não terminamos. A parte mais importante da cobertura, aquela que te sustenta quando você estiver sozinho no meio da semana, será liberada no final. Fica comigo. O céu ainda não terminou de falar com você hoje. E agora, ainda de olhos fechados, eu estendo essa cobertura sobre as 3 áreas da sua vida onde o inimigo tentará manchar o seu mapa primeiro. Eu cubro a sua mesa, as refeições em família,
os encontros com amigos. Eu declaro que nenhuma conversa, nenhuma opinião razoável, nenhuma preocupação bem-intencionada terá o poder de esfriar a direção que você recebeu. A sua mesa está selada contra o espírito de dúvida. Ela será um lugar de testemunho e não de questionamento. Eu cubro a sua casa, o seu cônjuge, os seus filhos, a atmosfera do seu lar. Eu decreto que a paz da clareza original irá permear as paredes da sua casa e que a sua família não será usada como um instrumento de distração ou desânimo, mas será um porto seguro para a sua obediência. A ansiedade e a confusão não têm mais permissão para entrar pela sua porta. A sua casa está selada, e eu cubro o seu trabalho, as suas conquistas, as oportunidades que estão em curso, as suas finanças. Eu declaro que a direção que Deus te deu não será sabotada por uma crise fabricada, por uma demanda urgente ou pelo medo da instabilidade. O seu trabalho servirá à sua unção, e não o contrário. Onde o inimigo planejou um obstáculo, Deus já decretou uma promoção. O seu sustento está selado. Eu te vi na noite de domingo, sentado sozinho no seu quarto, relendo a anotação que fez sobre a direção recebida. Eu vi o momento exato em que a emoção da clareza deu lugar a um calafrio de dúvida. E você fechou o caderno pensando, amanhã eu penso nisso com mais calma. Eu vi a sua mão hesitar. Eu vi o seu coração se desconectar. E eu estou aqui para te dizer, a clareza não se foi. Ela apenas esperou o seu retorno. Eu te vi naquela conversa com a pessoa que você ama, quando você tentou explicar o que sentiu, e o olhar dela, mesmo cheio de amor, estava carregado de preocupação e ceticismo. Eu vi você recuar. Eu vi você se sentir sozinho, incompreendido. Eu vi a sua certeza murchar diante da necessidade de validação humana. E eu estou aqui para te dizer, a minha validação precedeu a opinião deles. Você não precisa da permissão deles para obedecer ao meu comando. Eu te vi na manhã de segunda-feira, com a tela do computador aberta, olhando a lista de tarefas, as urgências, as demandas do mundo. Eu vi como aquela lista parecia uma muralha intransponível na frente da direção que você recebeu. Eu vi o inimigo usar o trivial para sequestrar o essencial. Eu vi você suspirar, sentindo o peso do mundo apagar a leveza do céu, e eu estou aqui para te dizer, essa muralha é uma ilusão. Ela não tem a altura que você pensa. Eu te vi. E porque eu te vi, nós quebramos agora a autoridade do que viria contra você. Nós quebramos a bomba de dúvida, é só coincidência, antes que ela chegue para invalidar a sua experiência. Nós desmontamos a crise de distração pré-ritual antes que ela seja lançada contra a sua primeira manhã. Nós dissolvemos o isolamento do que vê demais antes que ele forme uma parede de solidão em volta da sua casa. A sua rota está selada. A sua rota está selada. A sua rota está selada. Senta nisso por um momento. Fica comigo. Eu te vi naquela conversa, quando você recuou diante do olhar de preocupação. Não abra os olhos ainda. O que foi selado aqui agora vai ser testado na primeira manhã de segunda-feira. Quando você acordar e a primeira voz que você ouvir for a sua própria, dizendo que tudo foi um sonho. O invejoso não aceita sem luta o que acabou de ser decretado sobre você, e quem foi comissionado sem cobertura, caminha em campo aberto. A unção foi confirmada no céu. Agora ela precisa sobreviver à primeira manhã de segunda-feira. O livro Os 7 Motivos Espirituais pelos quais os escolhidos enfrentam tanta inveja está no primeiro comentário fixado, logo aqui abaixo. Não como um substituto do que você recebeu nesta mensagem, como a companhia para defender o que foi selado, porque unção sem cobertura apodrece na primeira manhã de segunda-feira. E o invejoso conta exatamente com a primeira manhã de segunda-feira para roubar o seu mapa. Menos que o valor do estacionamento que você paga para deixar o carro parado por 1 hora, enquanto sua vida precisa desesperadamente de movimento. Menos que uma garrafa de água que você compra sem pensar na rua para matar a sede física, enquanto sua alma está sedenta por uma cobertura espiritual, com garantia de 7 dias. O risco é nosso, a mão é sua. Clica agora, enquanto o decreto ainda está vivo no teu peito. Não amanhã, não depois do banho, não depois de falar com alguém,
porque a primeira pessoa com quem você vai falar vai ter uma opinião razoável que vai custar o escudo da sua casa. Porque quem deixa para depois, deixa para nunca. E o invejoso já sabe disso. Ele contou com o depois quando você recebeu a última mensagem que transformou você. E a anterior. E a que veio antes dela. Essa não vai ser mais uma. Essa voz que sussurra agora. É melhor esperar um sinal mais claro. Eu não tenho recursos para isso agora. Vou validar com fulano primeiro. E se eu estiver entendendo tudo errado? Vou fazer uma coisa de cada vez. Isso é grande demais. Essa voz não é sua. Ela soa como sua. Usa o seu vocabulário. Conhece as suas desculpas. Mas ela é a voz daquele que perdeu hoje no tribunal do céu e está tentando recuperar terreno antes da sua primeira manhã de segunda-feira. Cada segundo que essa voz ganha é um segundo que o decreto perde temperatura. Clica antes do invejoso falar mais alto que o decreto que acabou de ser selado em cima da sua cabeça. O decreto foi selado. A decisão é sua. Na próxima mensagem que eu vou te entregar, nós vamos falar sobre o que acontece depois que você obedece. Sobre o ataque, que não vem mais como confusão, mas como isolamento e perseguição sutil. Sobre como lidar com a solidão que muitas vezes acompanha um grande comissionamento. É a próxima camada da sua proteção. Se esse é o seu próximo passo, clica no vídeo que vai aparecer na sua tela agora. E ainda nesse vídeo, escolhido, antes de eu selar essa hora com você, eu preciso fazer o meu último pedido, e ele não é para mim. Se essa palavra te serviu, se ela trouxe luz, se ela te deu força, a única forma de garantirmos que a próxima palavra chegue a outro escolhido que está exatamente onde você estava há uma hora é através da sua generosidade. O nosso canal não tem patrocinadores. Ele é sustentado pela obediência e pela semeadura de quem é tocado. Logo abaixo do link do livro, você encontrará o link para a doação voluntária. Qualquer quantia que Deus colocar no seu coração será o testemunho de que você entendeu o princípio da reciprocidade no reino. Esse foi o meu último pedido. Te espero lá, escolhido. Agora, para selar tudo o que foi feito aqui, eu preciso da sua assinatura espiritual. Vá até os comentários e escreva com toda a força do seu coração. Eu assino embaixo deste decreto. O mapa está em minhas mãos. Não faça isso por formalidade. Faça como um ato de guerra, um contrato que você assina com o céu, declarando que você não vai mais abdicar da sua rota no corredor da dúvida. E enquanto você faz isso, pense em alguém. Alguém que precisa exatamente do mesmo escudo que você recebeu aqui hoje. Alguém que vive nesse ciclo de receber uma clareza no domingo e ser paralisado pela confusão na segunda-feira. Manda essa mensagem para ela agora. E se ela quiser ir além, o link de Os 7 Motivos da Inveja está no primeiro comentário fixado, esperando do mesmo jeito que esperou por você. Não é favor seu, é serventia. E o céu vê, está feito. O que foi entregue aqui foi entregue. Você não é a mesma pessoa que era quando apertou play. Sente essa gravidade por mais um momento. A primeira manhã de segunda-feira pode esperar mais 10 segundos.